Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o desejo de ter, sem sabedoria, sempre resulta em um relacionamento raso com Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo aquilo que nós admiramos, nós queremos ter, porque dentro da nossa imaginação, aquilo iria trazer de alguma forma a atenção de outras pessoas. E nós vivemos pela atenção das pessoas. Quando o Senhor não está dentro do nosso coração, nós queremos encontrar um Senhor para servir. E dentro dos nossos pensamentos, quando nós só conhecemos a escuridão, nós não temos sabedoria para questionar as coisas que são colocadas dentro do nosso pensamento. E assim nós criamos os sonhos e achamos que nós precisamos daquelas coisas. E quando nós não temos, nós sofremos. Quantas dívidas você não fez por coisas que você imaginavam que iriam mudar a sua vida de alguma forma, mudar os teus sentimentos, que alguém poderia olhar e falar: nossa, que legal isso que você comprou. Tudo para ganhar 1 minuto de admiração, 1 minuto de atenção. E essas coisas estão espalhadas. Você abre seu guarda-roupa, tá cheio de coisas que você não usa. E a sua conta, vermelha. Vermelha. E cada um de nós tem uma espécie de vício, cada um de nós tem uma espécie de desejo, mas todos se baseiam nas mesmas coisas. O que o outro vai achar vendo o que você está usando, o que o outro vai achar do cabelo que você fez, do botox que você aplicou, da roupa que você está vestindo, do sapato, da bolsa, isso. E cada vez nós gastamos mais dinheiro para que as pessoas elas possam nos invejar. É a comida que eu como e eu posto. Olha o que eu estou comendo, e você, o que você come? E dentro de toda essa vaidade, toda essa ostentação, será que é o Espírito Santo que toma esse tipo de decisão? Será que para Deus isso é importante? Quando você chora, quando você vai no psiquiatra ou no psicólogo, você reclama do quê? Do empréstimo que você não recebeu? Ou dos abraços, dos amores, do carinho que seu pai e a sua mãe não te deu? Ou a forma que a sua esposa, o seu marido, o seu namorado te trata? Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos sabedoria para desejar as coisas, porque sempre a razão das coisas que nós queremos, elas são erradas. Porque na escuridão não é vida, é sobrevivência. Se a gente vai em Tiago 4, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, nós já falamos de Tiago 1, Tiago 3, se eu não me engano, agora nós estamos falando de Tiago 4. Sempre trazendo um trechinho, alguma coisinha que dá para a gente trazer para os dias de hoje e refletir sobre a nossa vida. Será que aquilo que acontecia há 2000 anos atrás não está acontecendo hoje de novo? À nossa volta, tudo fica mais tecnológico, mas dentro de nós, a ausência de Deus ela é a mesma. A batalha espiritual é a mesma. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês?
Já parou para se perguntar? Por que a tua casa é um inferno? Por que você não tem vontade de voltar para casa? Por que na onde você tá sempre tá tendo briga, discussão e desentendimento? E na nossa inocência nós achamos que o problema é a outra pessoa. Aonde o diabo tá, ele continua sendo o diabo. Você pode ser o diabo dentro da tua casa, o diabo dentro do teu trabalho, o diabo viajando, o diabo no supermercado, o diabo em qualquer lugar. Se eu não tenho nada de bom para servir, é porque é o diabo que está dentro de mim. Se eu não tenho nada de bom para falar, é o diabo que está dentro de mim. E o que você precisa entender é que palavras são sementes. Eu posso semear a discórdia ou eu posso semear o amor. O que você tem semeado na sua vida todos os dias? Qual é o conteúdo das tuas palavras? São palavras que aproximam as pessoas de Deus ou são palavras que afastam? Você fala mal das pessoas ou fala bem de Jesus Cristo? Quer falar de alguém? Fala de você mesmo. Tenho certeza que você tem um testemunho que poderia ajudar muito a outra pessoa. Porque a tua opinião, ela não vale de nada. A minha opinião, ela não vale de nada. O que eu acho, eu deixo de achar pelas coisas que acontecem no mundo, não vale de nada. Isso não muda a vida de ninguém. Se a pessoa ela tiver uma opinião contrária, ela vai continuar tendo a opinião dela. E se eu convencer ela ou ela me convencer a ter opinião, o que isso importa? Vaidade. Mas eu sempre tenho que parar e pensar, poxa, por que está tendo tanta briga e tanto desentendimento? Por quê? De onde vêm as lutas? Vem da nossa mente, vem dos nossos desejos, vem das coisas que eu quero, do que eu imagino que os outros tenham que fazer, do que eu imagino que os outros tenham que falar. Porque eu quero controlar tudo. Tudo tem que estar dentro do meu controle, senão eu não fico seguro. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Você percebeu que ele usou a palavra luta, usou a palavra briga, usou a palavra maus desejos. Da onde vêm os desejos? Dos pensamentos. Eu vejo e eu quero. Eu vejo e eu cobiço. Eu vejo e eu invejo. Vai dar certo? Vai dar certo? Só para e pensa. Vai dar certo? Mais fácil. Já deu certo alguma vez? Não vale a pena. Tem coisas que a gente olha, pode até admirar, mas a dor de cabeça que dá não vale a pena. O custo emocional não vale a pena. O comprometimento que você vai ter não vale a pena. Principalmente se a razão for para que alguém possa te olhar e dar um elogio. Você quer ter algo para as pessoas invejarem, ficar olhando, jogando o olho gordo, que a gente fala? Cara, é estressante isso. É muito estressante. Muito estressante. Você ter a atenção de todo mundo. É melhor você passar dentro de um lugar onde as pessoas elas não te notem do que você ser o centro das atenções. Porque se você acha que porque você tem muitos seguidores, porque tem muitas pessoas vendo, que todas aquelas pessoas elas estão vendo você, porque elas te admiram, a maior parte não admira nada. Não admira nada. Elas estão ali olhando para ter algo para comentar, para falar o quanto você é ridículo, o quanto você parece uma palhaça, o quanto você está descuidado, o quanto isso. E cada vez que você tenta exagerar ainda mais, fazendo procedimento, a roupa e aquilo, indo na academia, e não sei o que, ia ser... Se nós não temos equilíbrio, só tem uma coisa dizendo, você não tem Jesus. Você está querendo ficar fortão, gostosona, por quê? Vai trazer alguma vantagem para você? Você acha que porque você tem um coração bom, e aí você tem um corpo bonito, você vai ser a melhor escolha. Eu achei que quem dava as bênçãos para nós era o Senhor, não que eu conquistava. E o que você está disposto a fazer para conquistar isso? Lá no teu trabalho, você ajuda as pessoas ou não? Se ajudar, você vai fazer as pessoas crescerem. Um bom líder não é aquele que manda, é aquele que ajuda as pessoas a encontrarem o melhor que elas são. Liderar não é sobre as pessoas servirem você, mas sobre trabalhar em equipe. Eu tenho que ser alguém que some dentro da equipe. Se tiver que subir outro no meu lugar, que suba. Porque eu quero estar onde Jesus está.
Eu quero fazer aquilo que Deus manda. E nós sabemos que o Evangelho é sobre humildade, sobre ter o tempo certo para acontecer a coisa certa do jeito certo. Eu não preciso ter pressa. Você acha que a terra prometida ela foi conquistada porque eles correram rápido, porque eles eram excelentes guerreiros, ou porque ela era uma promessa de Deus? Aquilo que é a promessa de Deus vai acontecer no tempo de Deus. Você pode estar ali chorando, sofrendo, acontecendo, enquanto você não souber entrar dentro daquela terra, enquanto o teu coração não aprender quem é o Senhor, enquanto as tuas palavras não refletirem o que vem do Espírito Santo, você vai ficar ali na porta, você vai ficar caminhando naquele deserto. Não adianta, não adianta. Qual é a razão que você quer entrar na terra prometida? Estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, o meu querer é sinônimo que eu vou ter? Não. A maior parte das coisas na sua vida, você só vai olhar e nunca vai ter. Você pode chorar, pode fazer, pode sacrificar, você pode até conseguir comprar, mas você não vai conseguir manter. Pode até fazer a parcela e o carnezão lá, mas depois no final não vai conseguir pagar. Porque o tempo inteiro você muda o foco das suas prioridades. Você vai lá, compra, vê que não deu certo, tal. Vai lá, compra, descarta. E a hora que vê, a parcela ela fica lá. E infelizmente, nós vivemos em um lugar onde nós somos explorados. Nós estamos sendo explorados todos os dias. E você acha que pelo fato de você não falar de político, não gostar de política, não sei o quê, outras pessoas estão escolhendo no teu lugar. Você se interessa por tantas coisas e aquilo que modifica a tua vida. A miséria que nós vivemos, as ruas, os buracos nas estradas, a falta de saneamento. Isso não é o acaso. Isso é porque alguém olhou a tua cidade, o teu bairro e as coisas e está pegando para ele. Aquilo que falta não é porque não tinha dinheiro, é porque alguém pegou para viver os próprios sonhos, os próprios desejos. E você sabe quem pagou? Você. Por mais que você ache que você não tem pago nada, tudo que você compra tem imposto. Tudo que você compra tem imposto. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para tirar a vida da outra pessoa a fim de consegui-las. Essa é a solução? Ameaçar? Você está com uma pessoa, a pessoa não está feliz com você. Qual é a solução? Ameaça a pessoa? É assim? Não, se você me deixar, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não, se isso acontecer, é maldade que a gente vai fazer, a gente retribui com maldade, com ameaça. É sério, é desse jeito, é ameaçando, é atrás de justiça, é desse jeito, é chegar no ponto das pessoas se agredirem, tirar outra pessoa do centro só para ter alegria de ir lá, meter uma Maria da Penha na pessoa. Esse é o tipo de cristão que nós somos? Essas são as pessoas que se dizem evangélicas, católicas, é isso que nós nos tornamos? Realmente é isso? É pessoas que dependem da justiça para poder provar, para poder falar, só para encher a boca para alguma coisa? Errar todo mundo tem o direito. Quando nós estamos longe de Deus, a nossa vida é errada. Mas o que nós não podemos é permanecer no erro quando nós entendemos o problema. E tá tudo bem. É sobre isso que eu falo. O devocional é entender, olha, eu fiz tanta coisa errada e tá tudo bem, porque a partir de hoje eu não vou fazer mais. Porque se a gente não tivesse conhecido a Jesus, nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas, o pecado continuaria atuando da mesma forma dentro de nós. E ao invés de buscar Jesus para nos arrepender, nós ia acabar dentro de um psicólogo ou um psiquiatra. Você desculpa eu falar isso de forma recorrente, mas você precisa entender que a solução ela não está ali, por isso que não se resolve, por isso que duram-se anos e anos terapias. Por isso que você toma algo que passa o efeito, porque o pecado ele permanece. Não é porque eu não sinto algo que aquilo não existe. Aquilo existe. E nós precisamos começar a entender que enquanto isso estiver lutando dentro da minha cabeça, cada vez eu vou ficar mais louco, cada vez eu vou jogar mais para cima as coisas, cada vez eu vou arriscar mais, ao ponto de achar que a solução é não pagar a conta de luz, é não pagar o aluguel e jogar lá no tigrinho para mim multiplicar, pegar o dinheiro. Cara, você já fez tudo errado para chegar nesse ponto. Agora a única coisa que você tem, você vai colocar lá também. Não vai ser apostando que nós vamos chegar em algum lugar. Não vai ser roubando, não vai ser fraudando, não vai ser enganando, não vai ser...
Se nós recebemos algo, não é por mérito e por esforço, é por causa de Deus. Deus abre as portas, Deus faz dar certo as coisas, Deus coloca pessoas, Deus abre o caminho. Não é mendigando, não é pedindo, não é colocando o teu problema nas costas dos outros. Ai, porque eu tive um filho. E por que você teve um filho? Você não sabe o período fértil? Você não sabe que tem camisinha? Você não sente o teu corpo? Não entende? Até eu que sou homem, eu entendo o que quando tá, quando não tá. Pela reclamação, porque começa a mulher reclamar demais. E eu não estou te condenando, porque deve doer demais ter cólica, tá naqueles períodos que o hormônio, coisa. Mas, pelo amor de Deus, você vai lá e faz o gostosinho, aí quer jogar as costas dos outros. Nós temos que assumir os nossos erros. Temos que assumir os nossos erros e fazer dar certo, não ficar brigando e reclamando porque as pessoas não estão nos ajudando. Ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém tem obrigação de fazer nada. Vocês desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. E é onde o diabo ele trabalha dentro da nossa cabeça, é dentro dos nossos desejos. Quais são os teus sonhos? O que você quer? E aí nós chegamos em Deus exatamente desse jeito. Já que não conseguimos por nós mesmos, já que nós tentamos nas pessoas e as pessoas elas não nos ajudaram, eu vou chegar lá em Deus e falar, ó Senhor, por favor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma pessoa, ô Senhor, tô na peleja aqui, Deus, me ajuda, tá vendo que eu tô sofrendo? Tá sofrendo por quê? Tá brigando e lutando pelos desejos. Tá lutando e brigando pelos desejos. E aí, o que Deus ele nos responde? Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Não, mas eu tô pedindo pro Senhor. Agora vai vir bênção. Ô, glória, louvado seja. E sai girando. Assim, beleza, roda para um lado, roda pro outro, e conta a bolinha para um lado, conta a bolinha pro outro, faz a procissão e anda quilômetros, vem com o pezão tudo destruído, porque é assim. Não é na obediência, é no esforço físico. É no esforço físico. Né? Não é se arrepender de dentro para fora, mas é de fora para dentro. Beleza, tô jejuando, ô glória, é de Daniel esse vai fechar a boca do leão. Então tô pedindo para Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Enquanto eu não tiro a maldade de dentro de mim, enquanto eu não confesso os meus pecados, eu continuo sendo mal. E eu vou continuar sofrendo. Sofrendo, porque só Jesus tira os nossos pecados. Não é algo que eu vou lá conseguir comparar e puxar a carta. Mas você deu para um, você precisa dar para mim, porque você fez para ele, você vai ter que fazer para mim, porque você é meu pai, você é minha mãe, você é obrigado a me ajudar. Por que você me criou? Por que você me fez? Por que é assim a minha vida? Que droga, que porcaria, então eu vou tirar ela e não sei o quê. É sempre conversando. Você acha que essas ameaças que fazem é porque tá triste ou porque tá tentando ter controle? Desde criancinha, a criança quer controle. Não dá atenção para ver se não chora, não grita, não berra. Controle. Por quê? Porque perdeu a autoridade. A palavra fala, castiga a criança com a vara enquanto é pequeno, para depois que cresça não te envergonhe. Então Deus ele coloca limite nas coisas. Tem que ter limite, tem que ter autoridade. A família ela tem uma hierarquia dentro da nossa casa. Ela não pode simplesmente ser jogada lá e cada um faz o que quer, do jeito que quer. Primeiro que a cabeça é Jesus Cristo. Todos estão debaixo sobre a guarda do Senhor. Depois vem o homem, porque foi assim que o Senhor instituiu. E depois vem o resto. Só que todos estão sendo guiados por Jesus. Ninguém vai usar esse poder, entre aspas, para querer fazer nada. Para querer humilhar as pessoas, mais nada. O amor, ele tem uma base, ela se estrutura em Jesus. Vocês pedem a coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então é para isso que você quer a riqueza? Para sentir prazer, sabe? Quem busca prazer não tem satisfação. Por isso que vive lutando, que vive brigando, que vive querendo, que nunca está satisfeito com o que tem. Tá sempre achando que se trocasse, fizesse isso, se aquilo, e o tempo vai passando e continua as mesmas coisas. Vai chegar um tempo onde as ilusões elas param de funcionar. Porque a gente consegue ser enganado 1, 2, 3, mas tem hora que não, você já percebe que não é mais aquilo. Aí vem a ruína, porque você tá no meio de coisas
que poderiam satisfazer, entre aspas, porque não existe satisfação longe de Deus, outras pessoas e não te satisfazem, aquilo não tem valor, e aí você já não tem mais um motivo ou uma razão para viver. E a gente continua lá em Tiago 4, versículo 4, 7 a 10. A palavra do Senhor diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Então Tiago, o irmão do nosso Senhor, ele criou um novo tipo de adultério, o adultério espiritual. Nessa tradução está escrito gente infiel, em outras traduções, adúlteros. Quando eu busco os meus interesses e rejeito quem é o Senhor, eu estou adulterando. Espiritualmente, ao invés de eu estar servindo a Jesus, eu estou servindo o diabo. O diabo que você acha que não existe, que você acha que não é, eu não sei o que passa na tua cabeça. Mas se você não consegue entender que existe uma luz, pode ter certeza que o diabo ele fez o trabalho certinho. Por que quando nós lemos a palavra de Deus de forma contínua, por que quando nós lemos, nossos pensamentos eles começam a entender coisas que eles não entendiam? No começo eu começo a ler e não entendo nada. Por quê? Porque para mim a luz é uma loucura, ela não existe. Não tem como eu compreender algo que eu acho que não existe. Mas conforme eu vou lendo, conforme eu vou vendo, conforme eu vou identificando, eu vou olhando, eu vou conseguindo observar, e aquilo que era escuridão começa a deixar de existir, eu vou entendendo o que estava acontecendo, eu vou entendendo os meus sentimentos, eu vou quebrando a dependência emocional, eu vou reconhecendo os meus pecados. Pensa que você entra dentro da tua casa, tá todas as luzes apagadas, mas o teu sapato tá sujo, você pisou no cocô do cachorro. Aonde você tá dando uma pegada, tá ficando aquele pezão bonito, sabe? Que fica tudo cheio de sujeira dentro da casa, assim, só vê o caminho da roça que você fez lá dentro, e a luz tá apagada. Enquanto aquela luz não acender, você não vai nem imaginar o que você fez, que você sujou a casa inteira. Você só sente o cheiro da goroba saindo de você. A hora que você acende a luz, você fala, misericórdia, olha, todo lugar que eu andei tem uma pegadinha minha aqui. Eu vou ter que limpar isso. E é o que a palavra faz, ela olha onde nós andamos dentro da nossa vida e vivemos sujeirinha. Sem aquela luz acesa, você só sente o cheiro, você sabe que algo não está bem. E aí, ao invés de limpar o chão, você começa a passar um perfume aqui, um perfume ali. O problema você nunca resolve, você sempre mascara. Então, gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Se eu obedeço os meus prazeres e os meus maus desejos, eu estou sendo amigo do mundo. Porque eu só quero aquilo que eu vejo. Eu vejo, eu quero. O diabo fala, eu quero. E nosso relacionamento com Deus se baseia no quê? No sentir. Não é isso que você mais quer? Sentir alguma coisa? Você não quer sentir que as pessoas te amam? Sentir que as pessoas te admiram? Sentir. 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 É exatamente isso. É sobre sentir. Não é sobre ter, é sobre sentir. Eu já tive uma doença que chamava hanseníase. E o que ela faz? Ela não nos permite sentir. Na pele, onde toca, você não sentia. A pele estava lá, as coisas estavam lá, mas nós não sentíamos. É a mesma doença da Bíblia, a lepra. Eu já tive essa doença. Fiz o tratamento, é uma quimioterapia, fico fazendo um xixi laranjado, parece Fanta. E aí? E aí é onde a doença para de se manifestar. O remédio ele faz a doença parar de se alastrar, mas aonde ela já atacou, você já não tem mais sensibilidade. E a minha era no cotovelo. E quando eu fiz o tratamento, nem em Deus eu acreditava. E eu ficava com o braço sem poder sentir, até que um dia
o meu braço ele voltou a sentir. Ainda eu não acreditava em Deus e eu voltei no médico. Falei, doutora, você tem certeza que eu tive a doença que estava diagnosticado, que fiz o tratamento? Tem, tá aqui os exames, tá aqui o negócio. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tô sentindo meu braço de novo. Sabe que ela olhou pra mim? Ela falou, agradece a Deus, que isso é um milagre. Eu falei, mas eu não acredito em Deus. Ela falou, pois deveria. Foi a primeira vez que Deus falou comigo e eu nem sabia que Deus existia. E isso diminuiu o poder de Deus? Não. Não. Simples assim. Você quer ser amigo do mundo ou quer ser amigo de Jesus? Você quer continuar cometendo adultério espiritual quando você acredita em signo? Quando você começa com essas maluquices de sal para um lado e sal para o outro? Faz esses ritual mais louco do mundo? Sorte, coisa, loucura. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nós temos que tomar um lado. Não tem jeito de você ficar com o pezinho na canoinha do mundo. Você já percebeu que esses ritual que eles fazem? O que eles oferecem? Cachaça, bebida, cigarro. Tem a musiquinha. E aí? Quando você sai à noite, não é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do que eles fazem lá, o que você faz lá fora? Incorporadíssimo lá. Louco de tudo. Aí, Batman. E depois vai oferecer o coito lá. Fica coitando todo mundo. Aí, gostoso, né? Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Como que eu enfrento o diabo? Obedecendo a Deus. E como que eu posso obedecer a Deus? Dentro dos meus pensamentos. O primeiro pensamento, quem que sempre é? Jesus. E o segundo, o diabo colocando dúvida. Você tem obedecido qual pensamento? Deus tem falado, manda mensagem, fala, conversa. Não quero atrapalhar. Não quero fazer. Não, é só a pessoa assim. Quem sei que. Fica aí então. Quer continuar andando com o pé cheio de merda dentro de casa? Pode continuar. Continua sendo. Continua, fica belezinha assim. Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Fugirá de vocês. Fugirá. Onde Jesus aparece, o diabo vai embora. Quando eu começo a orar, o diabo vai embora. Por isso que nós ficamos em constante oração. Por isso que nós ligamos o louvor, incomoda ele olhar lá que aquela casa está adorando o Senhor. E você acha que você só está ouvindo música. Só está ouvindo música. Você acha que quando você está ali rodando na rede social ali, ó, só... Quem que tá ali na tua cabecinha ali? 15 segundos, vai, troca. Quanto tempo você não tem jogado fora? E a nossa vida é isso, é tempo. E você tem gastado o tempo pra quê? Vai lá, joga o videogame. Fica lá 2, 3, 4, 5 horas. Videogame. Vai lá, vou lá procurar outra coisa pra gastar tempo. Vou ver série. Fico lá, série. E dentro? Aquilo ali tá distraindo a minha mente, mas e dentro do meu coração? E quando o filme acaba? E quando o jogo acaba? E quando eu saio das redes sociais, como eu tô me sentindo? Aquilo me alimentou espiritualmente ou não? Aquilo me perturbou? Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Então, para que Deus chegue até mim, eu preciso chegar até Ele. Eu preciso aceitar. Tanto que a palavra fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei. Tem uma música, viveremos juntos. Nossa, que fala exatamente disso. Que Jesus ele tem tentado participar da tua família. Ele tem tentado entrar dentro da tua casa. A outra música também, que até tem uma batidinha na porta. Que ele tem batido, mas nós não estamos abrindo essa porta. Lavem as mãos, pecadores, limpem os corações, hipócritas. Deus ele coloca duas coisas, a mão simboliza as ações e o coração as intenções. Jesus está dizendo, vocês precisam purificar as coisas que vocês fazem e as coisas que vocês pensam. E quando o Espírito Santo está em nós e aquela luz acende e eu olho aquela casa com aquele monte de pegada dentro, aquilo que era motivo de riso se tornou de tristeza. Fiquem tristes, gritem e chorem. E é exatamente assim que a gente se sente, triste, chateado, quando nós percebemos, quando a luz acende e nós olhamos tanta desgraça que nós fizemos, tanto mal que nós causamos, tantas palavras ruins que nós semeamos. Quanto tempo o diabo não usou do nosso corpo e da nossa mente porque nós não tivemos coragem de orar, porque Deus falava para a gente buscar Ele e a gente sempre arrumava uma desculpa.
como se a desculpa fosse tirar a culpa. É engraçado as palavras quando você começa a notar, quando você entende o que está acontecendo ali. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Então antes para mim aquilo era motivo de alegria. Sair, beber, ficar muito doido, e era pegação e não sei o que. Hoje isso é uma tristeza. A tristeza dá vergonha. Eu tenho vergonha disso. E eu tento ajudar através do evangelho as pessoas a entenderem isso. Não adianta falar para a pessoa, isso é errado. Ela não entende, o diabo está na cabeça dela, está domadinha. Eu tenho que mostrar na palavra e ela precisa querer aceitar Jesus Cristo. Senão nós não podemos fazer nada. E quando eu reconheço, o que acontece? Humilhem-se diante do Senhor, confessem diante do Senhor, admitam diante do Senhor. E Ele os colocará numa posição de honra. Os humilhados serão exaltados. Por que nós seremos honrados? Porque a nossa cabeça já não é mais controlada pelo diabo, o nosso comportamento não é mais pelo diabo, nós não invejamos mais as coisas, nós não buscamos mais as coisas pelo prazer, mas nós temos satisfação na lei do Senhor. E assim a nossa vida, ela se transforma, os nossos pensamentos se transformam, nós não somos mais adúlteros espirituais. A nossa vida muda, as nossas palavras mudam, os nossos sentimentos mudam e tudo se torna muito melhor, incomparável. Aí nós voltamos, limpamos aquele chão, não sujamos mais o nosso pé, não fica mais aquele cheiro de porcaria dentro de casa e assim nós vivemos muito bem, aguardando a segunda vinda do Senhor, amando, ajudando outras pessoas a esperarem junto conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você entenda a tua vida e o resultado dela. Às vezes é hora de tirar o pé, de prestar atenção, de pedir perdão, de buscar o Senhor. É hora de começar do jeito certo, não ficar sendo orgulhoso e empurrando tudo com a barriga, como sempre fez. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.